Nós estamos a começar um tour pelas 10 cidades mais baratas para se viver em Portugal. Fica comigo! Olá, YouTube! Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cláudia Feto, se não me conheces. Eu vivo em Portugal há quase 7 anos e com base nas minhas experiências, com o que eu vi e vivi aqui nesta terra maravilhosa, eu trago assuntos pertinentes, importantes e tudo e mais alguma coisa sobre Portugal e os portugueses para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Bragança, que é uma cidade que está no topo da lista das cidades mais baratas de Portugal. E por que eu decidi fazer esse vídeo para vocês? Primeiro porque depois da guerra da Ucrânia, pós-Covid, a inflação aumentou muito em Portugal, pessoal. Então, há 7 anos atrás, quando eu cheguei em Portugal, eu conseguia comprar 1 quilo de arroz a menos de 1 euro. Hoje, isso já não é possível, e acreditem, 1 euro é muito. Então, se tu tens alguma curiosidade sobre isso e queres saber mais, clica neste vídeo que eu fiz. Os 2 últimos vídeos do canal são sobre os preços nos supermercados e realmente o custo de vida aqui em Portugal está elevadíssimo. O preço dos aluguéis também estão altos. É importante procurarmos sempre a cidade que mais vai se encaixar no nosso bolso, principalmente para quem tem família, para quem é casado, para quem tem filhos, tudo isso conta. Eu quero deixar bem claro que eu estou a fazer esse vídeo com base no site Eurodicas, que é um site feito por brasileiros, para brasileiros que querem vir viver na Europa. Mas eu acredito que se aplica a qualquer outro imigrante que queira vir para este lado do mundo. E eu gostei das referências que eles têm lá. Eles têm dados do Pordata, que é um dos principais, ou não, o principal site de estatísticas de Portugal, que dá valores exatos com base em pesquisas certas. Inclusive, o Pordata é usado como muitas referências em muitas dissertações. Então, é uma fonte muito segura para eu trazer para vocês aqui dados realísticos, porque não vale a pena eu vir e falar de estimativas que apenas eu tenho. É importante ter uma perspectiva nacional, geral e comprovada. Então, podem se garantir pelas informações que eu vos passarei aqui. Para quem não sabe, para quem não conhece, Bragança é um distrito que fica no interior de Portugal. A sua sede, não é? A cidade principal também se chama Bragança. Fica no nordeste de Portugal, aí na região dos Trás-os-Montes, muito perto da Espanha, fica mesmo na divisão entre Portugal e Espanha, e a cidade tem cerca de 35 mil habitantes até 2021. Dentro da região urbana são cerca de 22 mil habitantes, então é consideravelmente pequeno. Eu tenho uma questão de curiosidade para colocar para vocês. Vocês sabem como é que se chama alguém que é de Bragança, que nasceu lá, que vive lá? Se tu és de Bragança, ou sabes, ou queres arriscar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu quero saber, porque eu vou revelar como é que se chama uma pessoa de Bragança no final desse vídeo. Então, fica comigo se quiseres saber até lá. Outro aspecto muito importante que eu achei relevante trazer aqui para vocês também sobre Bragança é que ele é o 8º município. É o 8º maior município de Portugal em termos de área geográfica. Então tem muita terra lá, inclusive é uma das grandes apostas da Câmara Municipal de Bragança, pelo que eu vi no site deles. Está muito bem organizado para quem quer investir, para quem quer construir, para quem quer comprar terra. Bragança é uma região bem apropriada para ficar de olho. Infelizmente eu nunca estive em Bragança, eu nunca sequer visitei Bragança, nem passei. Eu pensava que tinha passado por Bragança, mas eu passei por Braga, que fica no Porto, fica mais para o outro lado. Bragança está mesmo no cantinho, na ponta, no norte de Portugal, lá perto da Espanha. Por eu não ter essa experiência visual da cidade, eu decidi ir mais além do que a internet. Confesso que eu não vi grandes vídeos sobre Bragança, porque eu não quis me contagiar muito com as informações. Eu quis realmente ir às pessoas que eu pudesse acessar,
que viveram ou vivem ou que visitaram Bragança e qual é a percepção delas da realidade de lá, porque nada melhor do que o boca a boca do próprio imigrante para nos convencer, para nos dizer qual é a realidade da cidade, porque ler na internet é a perspectiva de uma pessoa, de alguém que escreveu ou ouvir num vídeo, assim como vocês estão a ver o meu vídeo, mas a diferença dele é que eu tenho opinião de várias pessoas que realmente vivem lá e viram o dia a dia daquela cidade. Bem, então vamos ter em conta que Bragança ela está no topo de lista das cidades mais baratas para se viver em Portugal, principalmente pelo seu baixo custo de vida. E o principal fator que determina o baixo custo de vida numa cidade é nada mais nada menos que o preço do aluguel de um imóvel, não é? Se tu queres alugar um quarto ou um T1, um T2, T3, o que for, então é importante analisar antes de decidir em qual cidade viver. E Bragança tem a particularidade de se encontrar aluguéis extremamente baixos. Eu vi que até março de 2022, o ano em que eu estou a gravar esse vídeo, no centro conseguia-se um T1, que é um apartamento pequeno de um quarto, a 280 e poucos euros. Então é um preço muito abaixo da média. Para vocês terem uma noção geral, a 10 minutos de carro do centro de Aveiro, o aluguel de um apartamento T1 já está na casa dos 500 euros. Então não está fácil para ninguém e se tu encontrares um bom aluguel, é bom que o agarres. Esse dado eu consegui através do site Eurodicas, que é aquele que eu vos falei no início do vídeo, e também através de algumas pessoas com quem eu falei. Inclusive, eu utilizei o meu Instagram para receber algumas informações dessas pessoas que vivem ou viveram ou visitaram Bragança. E se tu não me segues no meu Instagram, eu deixo sempre aqui na descrição o link dele, porque lá eu mostro mais o meu dia a dia. Então vai lá e me segue, dá uma engajada no meu conteúdo, tá bom? Se ele é útil para ti aqui no YouTube, certamente também vai ser para ti útil no app vizinho. Já falando, por exemplo, da alimentação, do transporte, são valores que, na minha opinião, não diferenciam muito a nível nacional, porque Portugal tem uma particularidade muito boa, é que quer estejas no sul, quer estejas no norte, as grandes cadeias de mercado que eu conheço, né, Pingo Doce, Intermarché, Continente, os preços não variam muito. Então, se eu gasto para uma pessoa aqui, por exemplo, em Aveiro 150 a 200 euros, é um exemplo, pessoal. Se eu gasto esse valor, em Bragança também, muito provavelmente eu vou gastar a mesma coisa. E se tu és uma pessoa que cozinhas, que compras as coisas no mercado e pões em casa e fazes as 3 refeições, ou 4 ou 5 em casa, também são fatores que vão influenciar. Se tu és uma pessoa que mais gosta e tem bolso para comer fora, também aí é outro fator, e eu não faço ideia do custo de alimentação fora de casa, não é? O valor que eu vou vos passar aqui é o valor de mercado, compras no mercado para abastecer a nossa despensa, que é o que eu prezo, que é o que eu sempre recomendo para vocês, acaba sempre por sair muito mais barato e mais saudável. Então, por pessoa, a média dos gastos, dos custos, pode sair aí em torno de 100 euros, 150 euros, é a média que eu utilizo para mim também, mas essa média é atualizada em 2022, em que os preços estão realmente altos, pessoal. Porque quer estejas em Bragança, quer estejas no Algarve, o preço ali não vai diferenciar muita coisa. Se tu também concordas com isso, deixa-me saber aqui nos comentários, tá bom? Bem, também nas minhas pesquisas, pelo que eu percebi, Bragança é uma cidade com uma boa estrutura cultural. Tem essa forte presença celta ali na cidade, porque está bem perto da região espanhola. No geral, é uma cidade boa para viver em termos de custos monetários. Agora vamos passar para a parte que realmente estou animada para vos mostrar, que é o que as pessoas realmente dizem. As informações que eu vou passar aqui para vocês é com base nas respostas de mais ou menos 10 pessoas. Mais ou menos esse número de pessoas, com base com quem eu conversei no off e com quem interagiu comigo também no meu Instagram, nas enquetes que eu deixei lá. Hoje mesmo, quando vocês estão a ver esse vídeo, foi o dia que eu fiz esse plano, que é para receber essas informações. E a primeira pergunta que eu fiz a essas pessoas
é se elas recomendariam ou não para alguém viver em Bragança. Porque eu penso que se tu vives num sítio em que tu não recomendarias aos teus familiares, por exemplo, olha, vem para cá, então se calhar não é um sítio bom em que tu estás lá. Porque vários fatores vão determinar se uma cidade é boa para viver. Não é só o baixo custo de vida, não é só o facto de ser barato, o preço do aluguel ser barato. É o facto de tu teres qualidade de vida ali. E eu acho que isso é um fator muito importante. E a maior parte das pessoas respondeu que sim, que elas recomendariam a alguém Bragança para viver. Os motivos pelos quais elas recomendariam é por ser uma cidade calma, tranquila. Alguém me disse que ainda há muito para ser feito, mas que ainda assim recomendaria. E outra pessoa também frisou o facto de ser próximo à Espanha, que é uma grande vantagem, não é? A segunda pergunta que eu fiz a essas pessoas foi se elas consideram realmente Bragança uma cidade barata. Porque uma coisa é os dados estatísticos, né? Que, claro, dificilmente vão mentir, mas outra coisa é a experiência de quem está lá no dia a dia. E, no geral, ainda bem, né? Elas disseram que sim, também consideram uma Bragança uma cidade barata pelos mesmos fatores praticamente que eu encontrei na internet, que é o aluguel ser barato e o facto de ser uma cidade no interior. E eu já vivi no interior, se tu não sabes, eu vivi durante quase 6 anos na Covilhã e a Covilhã também tem semelhanças com Bragança, então isso é um ponto muito importante e Bragança está aprovada. A terceira pergunta que eu lhes coloquei foi se aquela cidade tem tudo que uma família precisa. E quando eu perguntei tudo, o que eu quis dizer com este tudo? Quis dizer saúde, educação e lazer, que no meu ponto de vista são os 3 pilares base mais importantes que tu deves pesquisar e ter em conta quando tu queres sair de onde tu vives para mudar de cidade. Sem contar que a maior parte das pessoas que imigra tem família. E eu acho muito importante fornecer à tua descendência, né, aos teus filhos, uma boa condição de vida dentro das suas possibilidades. A maior parte das pessoas também disse que sim, embora tenham dito que ainda há muito para se fazer, né? Então, pelo que eu percebi, é uma cidade que ainda tem pontos por onde pegar. Obviamente não vai ser uma Lisboa nem um Porto, então para cada perfil de pessoa tem a cidade adequada. Alguém também me disse que considera Bragança uma cidade boa para viver, porque mesmo que lá não tenha tudo que se precisa, continua estando perto de Espanha, então sempre dá para procurar algo fora. Eu quero saber se tu és de Bragança e vives lá, o que tu achas sobre isso? Achas Bragança uma cidade completa dentro das suas circunstâncias? Ou achas que ainda dá para pegar na cidade e transformá-la um pouco, né? Alguns sectores que ainda estão por desenvolver? Conta-me aqui nos comentários. Bom, se vocês me conhecem e assistiram aos meus vídeos sobre Aveiro, Covilhã, sobre o facto de eu viver aqui, o que eu aprendi e o que eu mais gosto em Aveiro agora, vocês sabem que um dos fatores que eu mais prezo numa cidade é a deslocação, quer dentro da cidade, quer para fora. Eu perguntei às pessoas de Bragança o que elas achavam sobre isso, quer dentro de Bragança, como é que é a deslocação, se é fácil, e para fora. E esse aspecto ficou no meio termo, porque as pessoas disseram que o transporte lá também dentro é acessível. Além disso, a cidade é extremamente calma e tranquila e tudo lá é perto. Então, a pé, entre 2 e 5 minutos, consegue-se fazer os trajetos todos. Contudo, para fora da cidade não é tão fácil assim, uma vez que, por exemplo, Bragança fica entre 6, 7 horas distantes de Lisboa. Então imaginem 7 horas no autocarro. Eu imagino, porque é o que eu fazia da Covilhã para o Algarve, por exemplo. Então, tenham atenção, se querem viver em Bragança, a minha máxima recomendação é arranjarem um transporte. E por fim, eu perguntei a essas pessoas se elas realmente são felizes ou quando foram visitar foram felizes. Então, felicidade para mim é algo que se conquista e não depende de onde nós estamos, mas sim do quão bem nós estamos conosco mesmo. O nosso corpo é a casa da nossa alma. Então, se a nossa alma está bem, o nosso espírito está tranquilo, não há nada nem nenhum local que possa vir a influenciar isso. Contudo,
possa vir a fazer isso por nós. Contudo, pode-se condicionar o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Onde nós vivemos pode fazer isso. Então, pessoal, a bateria da minha câmera acabou e eu tenho que finalizar o vídeo com o meu telefone. E é só para concluir dizendo que a maior parte das pessoas, elas disseram que foram sim felizes em Bragança e que são felizes em Bragança. Contudo, algo que me chamou a atenção é que elas disseram sim com muita assertividade. Inclusive, para quem visitou, disse que se sentiu sempre em casa quando esteve lá em Bragança. Então, isso me chamou muita atenção porque não há nada melhor do que ter qualidade de vida e estarmos felizes onde nós vivemos, não é? Então, o balanço final da primeira cidade considerada mais barata de Portugal para se viver, que é Bragança, é que sim, é uma cidade barata, é uma cidade que vale a pena conhecer, vale a pena viver para quem está a começar, por exemplo, a viver em Portugal ou quem quer uma vida tranquila, ok? Então, pessoal, eu estou aqui a editar o vídeo e me esqueci de vos contar como é que alguém de Bragança se chama. E essa pessoa é chamada de bragançano, bragantino ou braganção. Então, essas são as três formas mais comuns de se chamar uma pessoa de Bragança. Eu também me esqueci de vos dizer, afinal, eu viveria ou não viveria em Bragança. E honestamente, eu não viveria. Porque apesar de ser mais barata, apesar de ser tranquila e calma, eu já vivi 5 anos numa cidade assim e sei que não é uma cidade para mim, não é uma cidade que eu seria feliz ali. Então, essa é a minha opinião. Eu recomendaria Bragança para alguém viver, como eu nunca fui. Eu acho que eu não sou a melhor referência para vocês se basearem, mas minha opinião muito pessoal é procurarem uma cidade não muito no interior. Se tu queres uma vida de paz, uma vida tranquila, estás a te reformar, por exemplo, aí sim eu recomendo, mas para construir a vida, procura uma cidade um bocadinho maior, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de continuar a subscrever ao canal. Obrigada a todos novos inscritos que têm chegado até aqui e me apoiado. Vamos rumo aos 2.000 inscritos. Segue nas minhas redes sociais, tá bom? Cláudia Feto, @CláudiaFeto em todas elas. E qualquer dúvida, não te esqueças de deixar aqui nos comentários o que achaste, tá bem? Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!